Eliminar Hitler era a missão mais importante do mundo e tentaram bombas, traições, planos internos, mas por algum motivo ele sempre escapava e em algumas dessas tentativas chegaram perto demais. Um homem no centro da maior guerra da história, o alvo número 1 do planeta. Milhares queriam sua morte, alguns chegaram muito perto. Bombas explodiram ao lado dele, planos foram traídos no último segundo e até seus próprios aliados tentaram matá-lo, mas de alguma forma ele continuava vivo. Não uma vez, não duas, mas repetidamente. Cada tentativa chegava mais perto, mas nunca o suficiente. E mesmo assim, ele sobrevive. Estamos falando de Adolf Hitler, o homem que sobreviveu à Primeira Guerra Mundial, escapou de atentados com bombas, passou por tentativas de assassinatos internos, ignorou avisos de inteligência. Ele era um alvo constante. Ele tinha inimigos dentro do próprio círculo e mesmo assim, os planos falhavam por detalhes absurdos. Isso levanta uma pergunta incômoda. Ele teve sorte ou existia um sistema para protegê-lo? Hoje você vai entender os principais atentados contra Hitler, porque todos falharam e, o mais importante, o padrão invisível por trás dessas falhas. E quando você enxergar esse padrão, nunca mais vai olhar para a sorte da mesma forma. Antes de entrar no caos, você precisa entender uma coisa: isso não aconteceu uma vez, nem duas, nem três. 40 tentativas reais de assassinar Hitler. Uma tentativa falhar, normal. Duas, ok. Três, já chama a atenção. 40, isso sai completamente da curva. Não eram tentativas iguais, eram bombas, emboscadas, tiros planejados, golpes internos, sabotagens, vetores completamente diferentes, pessoas diferentes, momentos diferentes e mesmo assim o resultado era sempre o mesmo. Não é só quantidade, é consistência no fracasso. Algo muda no último minuto, um detalhe interfere, uma decisão inesperada aparece. Sempre existe uma variável final salvando-o. Isso não é uma sequência de falhas, é um sistema absorvendo o impacto. Quando o improvável acontece uma vez, é sorte. Quando acontece dezenas de vezes, é estrutural. Um homem comum, sem exército, sem apoio político, sem conspiração gigante. Só ele, uma ideia. Esse era Georg Elser. Ele fez algo que já começa absurdo. Ele passou semanas escondido dentro de uma cervejaria em Munique, escavou uma coluna estrutural, instalou uma bomba artesanal com temporizador. O alvo? Todo ano, Hitler voltava ao mesmo lugar, mesmo palco, mesmo discurso, mesmo horário, rotina previsível, local fechado, alvo fixo, perfeito. A bomba foi programada para explodir durante o discurso, com Hitler no palco, cercado por toda a elite nazista. E aí vem o primeiro acaso. Naquele dia, sem aviso, sem padrão, sem motivo claro, Hitler muda o plano, sai mais cedo do que o normal e deixa o local minutos antes da explosão. Minutos, não horas, não dias, minutos. A bomba explode, o teto desaba, pessoas morreram, o lugar vira ruína, mas Hitler já estava fora. Isso não é só sorte. Olha o nível de coincidência. O único dia em que ele sai mais cedo, o único momento em que a bomba não o pega, o plano mais meticuloso falha por minutos. E aqui nasce o padrão. Não foi erro técnico, não foi falha, foi uma mudança inesperada de comportamento do alvo. Se fosse
fosse só uma vez, ok, sorte, mas quando isso começa a acontecer de novo, e de novo, e de novo, a pergunta muda. Não é mais como tentaram matar Hitler, mas sim porque algo sempre dava errado no último segundo, e isso escala muito, porque agora não é mais um homem sozinho, é o próprio exército alemão tentando eliminá-lo. A coisa agora fica perigosa, porque quando o inimigo está fora é guerra, mas quando o inimigo está dentro é colapso. Agora não é mais civil, agora não é mais improviso, agora é gente de dentro do sistema. Estamos falando de Klaus von Stauffenberg, um coronel, um homem do alto escalão, alguém com acesso direto ao Führer. E aqui o plano não era só matar, era substituir o poder, eliminar Hitler, assumir o controle do exército, derrubar o regime nazista, negociar o fim da guerra. Ou seja, não era só um atentado, era uma troca completa do comando. Stauffenberg entra na sala de reunião com uma pasta, dentro dela uma bomba. Ele ativa o dispositivo, coloca a pasta perto de Hitler e sai. Tudo certo, tudo alinhado, tudo calculado. E aí o detalhe, alguém move a pasta, só isso, nada mais. Um oficial desloca a pasta ligeiramente, coloca do outro lado de uma grossa perna de mesa. Sem saber, ele cria um escudo físico. A bomba explode, a sala é destruída, pessoas morreram. O caos é imediato, mas Hitler sobrevive com ferimentos leves. O plano era sólido, acesso era perfeito, a execução aconteceu, mas algo pequeno muda tudo. No primeiro atentado, ele sai mais cedo. Nesse, a bomba é movida a alguns centímetros. Não são erros graves, são microeventos, pequenas mudanças, detalhes quase invisíveis, mas que sempre favorecem o mesmo resultado, porque depois da explosão, o plano ainda poderia funcionar, mas não funcionou porque a informação falhou. Alguns achavam que Hitler estava morto, outros recebiam notícia de que ele estava vivo. Ordens contraditórias começaram a circular. O sistema entrou em confusão e o golpe colapsou. Não foi só uma bomba que falhou, foi um sistema inteiro que não conseguiu sincronizar. Para eliminar Hitler não bastava um bom plano, era necessário vencer o sistema ao redor dele. Agora já temos dois padrões claros: mudanças inesperadas no comportamento, pequenos detalhes físicos alterando tudo, falhas de comunicação no momento crítico. Isso não parece sorte isolada, parece um sistema resiliente à própria destruição. Hitler era protegido por sorte ou por estrutura? Até aqui parece uma sequência de coincidências. Hitler não era só um indivíduo, ele era o centro de um sistema altamente redundante. Pensa assim: figura física, controle de informações, cadeia de comando fragmentada, lealdade ideológica extrema. Isso cria algo muito específico, um sistema que reage contra qualquer tentativa de ruptura. No regime nazista, ninguém tinha controle total. Exército, SS, partido, inteligência, todos competiam entre si. Isso parece fraqueza, mas na prática é redundância. Se um grupo falha, o outro segura. Foi isso que matou a Operação Valkyria. As decisões não eram totalmente racionais, e isso paradoxalmente ajudava. Mudanças inesperadas, reuniões alteradas, ordens contraditórias. Isso gera um efeito poderoso. Você não consegue prever o sistema. Se você não prevê, você não consegue eliminá-lo. Não é proteção divina. É um sistema que, por design ou acaso, resiste ao colapso. Se você remove Hitler, o sistema ainda existe. E talvez fosse isso que realmente importava, porque sistemas assim não dependem de uma pessoa. Eles se adaptam, se reorganizam
organizam, continuam. Então, talvez a pergunta nunca tenha sido por que Hitler não morreu antes, mas sim porque o sistema que o sustentava demorou tanto para cair. Durante anos, nada funcionava, planos falhavam, bombas erravam, detalhes salvavam, até que o padrão quebra. Não foi um atentado melhor, não foi um plano mais inteligente, foi a escala. Em 1945, a Alemanha estava em colapso, o exército recuando em todas as frentes, a economia destruída, as cidades reduzidas a ruínas, a cadeia de comando desintegrando. O sistema começou a falhar. Lembra da resiliência? Ela depende de 3 coisas: estrutura, comunicação, capacidade de adaptação. Agora imagina tudo isso sendo esmagado ao mesmo tempo. A pressão que nenhum sistema aguenta. Berlim cercada, sem saída, sem plano B, sem tempo. O centro do sistema. Hitler está aqui. Führerbunker. Agora repara, pela primeira vez, não há mobilidade, não há surpresa, não há adaptação. O sistema perdeu sua principal arma, imprevisibilidade. O fim não foi um atentado. Hitler não morreu porque alguém conseguiu eliminá-lo. Ele morreu porque o sistema colapsou. Em abril de 1945, Adolf Hitler tira a própria vida. Não houve fuga, não houve acaso, não houve última virada, só o inevitável. Durante anos parecia que ele era impossível de eliminar. Ele nunca foi alvo principal. O alvo era o sistema, e enquanto o sistema funcionava, ele era protegido. Quando o sistema caiu, ele caiu junto. Isso muda completamente a leitura da história, porque mostra algo perigoso. Pessoas não são tão difíceis de eliminar. Sistemas são. E mais, sistemas podem proteger indivíduos, mesmo contra múltiplas tentativas de destruição. Então, da próxima vez que você ver alguém intocável em uma estrutura que nunca falha, não pense, essa pessoa é especial. Pense que tipo de sistema está mantendo isso vivo. Porque no final, não é sobre sorte. Nunca foi. É sobre estrutura. Se esse episódio mudou a sua forma de enxergar a história, já sabe, se inscreve, compartilha e prepara a mente, porque o próximo pode ser ainda mais desconfortável. Até lá, e que a história nos ensine a rir de todos os nossos erros.